Olá, olá, boa noite para vocês. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre um assunto que tem chamado muita atenção no consultório, que é o corrimento na gravidez. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Carolina, eu sou obstetra e falo aqui para vocês sobre gestação e como minimizar todos os medos que você tem. Chame mais alguém que possa se beneficiar com os conhecimentos que nós vamos falar hoje. E hoje eu vou falar sobre o corrimento na gravidez, uma dúvida que acomete muitas gestantes, para não falar de todas, né? Em consultório é uma queixa extremamente comum que acontece desde o começo da gravidez até o final e durante o início do trabalho de parto. É isso mesmo. No trabalho de parto também você pode ter o corrimento que causa dúvida se aquilo é normal ou não, o tão chamado ali de tampão mucoso, e eu vou explicar mais para você nessa live. Então, gente, a princípio eu quero informar para vocês que é um tema extremamente importante, porque a partir do momento que eu diagnostico você com corrimento, eu preciso entender se esse corrimento realmente precisa de um tratamento medicamentoso, se precisa de uma avaliação mais especializada para que a gente não corra o risco de passar algum micro-organismo, uma bactéria, um fungo ou algum tipo de protozoário, que é um micro-organismo que também vive na vagina quando existe infecção sexualmente transmissível, e esse micro-organismo possa perfurar a bolsa do bebê, causando também uma secreção que pode lembrar um corrimento e prejudicar a sua gestação, causando risco de infecção do seu bebê, infecção para você, infecção no seu útero e inclusive risco de óbito para o bebê. Mas calma aí que nós vamos esclarecer sobre tudo isso até o final da nossa live, onde também eu vou te dar 5 dicas para que você entenda como minimizar as chances de ter esse corrimento. Em primeiro lugar, você tem que entender o seguinte: o corrimento, a secreção vaginal, ela pode ser uma secreção normal da vagina, uma secreção que faz parte do corpo da mulher. E como isso acontece? A partir do momento que a menina começa a produzir hormônios, estrogênio, esse estrogênio ele vai agir nas células da vagina, fazendo com que exista uma liberação dessas células, uma descamação, uma morte celular, e além disso proliferando micro-organismos ali dentro que vão ajudar essa vagina a ficar mais protegida de infecções externas, que são os lactobacilos. A vagina ela vai sendo constituída por vírus, por bactérias, por protozoários também, mas durante o processo ali de colonização da vagina, existem os lactobacilos, que são bactérias do bem, que vão otimizar, que vão melhorar as condições da vagina, protegendo o seu colo do útero, o seu útero de ascensão de micro-organismos para ali. E isso vai proteger você, mulher, de ter uma endometrite, de ter uma infecção vaginal e inclusive de ter corrimentos também. Então o corrimento ele é composto por descamação celular, células mortas, bactérias que fazem parte daquela região, e a gente sabe que essa combinação dá uma secreção característica, uma secreção benigna, que é um corrimento claro, que às vezes na calcinha fica com uma coloração amarela clara, né? E isso é comum de acontecer em mulheres na idade reprodutiva, principalmente na grávida, porque na grávida existe um aumento das glândulas do colo do útero, e essas glândulas elas liberam mais esse produto descamativo e gera um processo de aumento dessas secreções, dessa flora vaginal. Quando a mulher está grávida, ela tem uma quantidade maior de estrogênio. Esse estrogênio vai na vagina, multiplica essas células vaginais, a descamação dessas células e também a quantidade dessas
dessas bactérias do bem que existem ali. E é por isso que toda grávida vai ter uma quantidade maior de secreção vaginal, de um corrimento que não é um corrimento de doença. E tem a função de lubrificar a vagina, de proteger essa vagina, tem a função de manter uma umidade que favorece inclusive a atividade sexual. Então, o corrimento, dentro de um processo natural, ele faz parte do corpo da mulher. Eu tenho que entender até que ponto que esse corrimento realmente é preocupante e pode prejudicar o desenvolvimento do neném, gerando a ruptura da bolsa. O corrimento, então, ele é estimulado pela produção do hormônio estrogênio, que é produzido pela placenta em grande quantidade. Então, essa vagina, ela vai ter um aumento, como se ela tivesse uma descamação muito maior. Sabe o suor que você tem na axila? É como se fosse aquele suor, só que ali dentro da vagina. E existe um grande problema para quem está grávida, que quando os hormônios estão agindo em maior quantidade nessas células da vagina, a gente vai ter também uma maior quantidade de uma substância que é um açúcar, para que favoreça ali dentro a proliferação de alguns micro-organismos. Esse açúcar é chamado de glicogênio. Então a grávida tem muito mais glicogênio na vagina. Ela tem muito mais desse açúcar, que é um alimento que ajuda no crescimento de fungos, de bactérias, que ajuda no crescimento desses lactobacilos também. Então a grávida, ela tem um aporte maior de substâncias que vão favorecer o crescimento de fungos, e é por isso que grávida tem um pouco mais de corrimento, conhecido como candidíase, que é um tipo de fungo. Todas nós temos a cândida no corpo. Todas as mulheres. Então, nós temos cândidas no intestino, na pele e dentro da vagina também. Mas por que você, neste momento, pode não estar acometida com a candidíase? Porque essa cândida, ela está em equilíbrio com os lactobacilos. Então, a gente tem uma quantidade de bactérias que equilibram o crescimento desse fungo. É como se essa bactéria diminuísse os fatores que ajudam essa cândida a aumentar em quantidade. Então, quando existe esse equilíbrio da bactéria com o fungo fica quietinho lá na vagina e não provoca os tão chamados corrimentos perturbadores, né? Que é a candidíase, que coça, que arde, que fica vermelho e que pode sim levar a uma ruptura de bolsa também, gerando o que a gente conhece como ruptura prematura das membranas circulantes, favorecendo a proliferação do fungo ali na vagina. E o que esse fungo pode causar nessa mãe, nessa gestante? Ele pode levar coceira, um corrimento que vai ter pedacinhos que parece um queijo coalhado, que pode ser amarelo, pode ser verde, pode ser branco. Então, esse corrimento, ele leva prurido, ele leva desconforto, às vezes inchaço, e é muito mais comum nas grávidas. Quando a grávida queixa de algum tipo de corrimento, na maioria das vezes é o fungo que está em desequilíbrio. E o que fazer, gente? O que é que a gente tem que fazer para não ter esse fungo em maior quantidade? Principalmente cuidar da alimentação. Quando você come comida de verdade, que é arroz, feijão, verduras e frutas, você diminui o aporte de glicose passando para o seu sangue e diminui a concentração dessa glicose chegando para o fungo, porque é com esse glicogênio chegando ali, essa glicose, que o fungo vai crescer em maior quantidade. Então, se eu como de uma forma saudável, se eu me alimento bem, além de eu diminuir o aporte de nutrição para esse fungo, eu vou fechar as traves do meu intestino. O intestino da gente, ele tem várias janelinhas, e quando essas janelinhas se abrem, existe a passagem do fungo do seu intestino para dentro da vagina. E por que essas janelinhas se abrem? Pelo excesso de industrializado, por alimentos que são inflamatórios, porque você não come substâncias que realmente protegem a parede do intestino,
como alho, cebola, orégano. São substâncias que ajudam a minimizar a quantidade de proliferação do fungo lá dentro do seu intestino e principalmente ajudam a fechar essas traves do seu intestino. Pacientes que abusam de alimentos inflamatórios que são industrializados, leites e derivados, produtos químicos, elas tendem a abrir essas portinhas. Então o fungo que está lá dentro do intestino, ele passa para a vagina e aumenta a proliferação dentro do canal da vagina, aumentando a chance de infecção de cândida na mulher. Além disso, a gente já sabe que a grávida ela produz muito mais estrogênio por causa da placenta. Esse estrogênio aumenta a secreção natural do colo do útero. Essa secreção às vezes incomoda muito a grávida. E o que ela vai fazer? Vai colocar um absorvente diariamente ali, porque esse corrimento pode estar incomodando. E ela abafa, ela esquenta, ela favorece ainda mais tudo que o fungo quer, tudo que o fungo precisa, que é uma região quente, úmida e cheia de açúcar para que ele se desenvolva. E aí é um Deus nos acuda, porque todo mundo quer usar creme vaginal, às vezes trata com creme e tem recorrência dessa alteração. Quer dizer, essa doença que é a candidíase de repetição, ela vai e volta várias vezes, né? É muito comum mulheres, até fora do período da gravidez, terem cândidas de repetição por causa de alteração do sistema imunológico, alimentação errada, falta de fibras na dieta e produtos industrializados em excesso de produtos que são fermentados, por exemplo, o vinho, a cevada, que é a cerveja, também favorecem o desenvolvimento desse fungo ali dentro da vagina. Mas se eu te disse lá no começo que existem bactérias do bem dentro da vagina de toda mulher saudável, essas bactérias, elas têm uma função ali. O que elas fazem? Elas produzem água oxigenada, bacteriocinas, produzem substâncias ali, o ácido lático, que vai acidificar, que vai colocar o meio vaginal mais ácido. E é por isso que você tem lá na sua calcinha um corrimento que queima o fundo da calcinha, que fica descorando a sua calcinha. E isso tá ok, gente. Isso é normal. Significa que você tem uma flora vaginal normal e saudável, que produz ácido. E é por isso que vai corroendo a calcinha com o passar do tempo. Essa secreção, ela tem a função de matar vírus, patógenos, micro-organismos que chegam ali de uma forma inadvertida, que pode causar doença para o seu útero, inclusive para o seu bebê. O ambiente vaginal é ácido. E o que muita gente faz de errado? Coloca um monte de coisa lá dentro da vagina. Coloca gelzinho para ter relação, lubrificantes, lava dentro da vagina, coloca dentro do canal vaginal, produtos que podem alterar essa flora, com cheiro, com sabor, lavam para fazer banhos internos, né? E isso é totalmente proibido, seja para grávida ou para qualquer outra mulher, porque desregula a microbiota, desregula toda a flora vaginal que existe ali. E isso causa uma diminuição das bactérias protetoras e todas essas substâncias que elas produzem. E aí vai crescer mais uma bactéria que mora ali dentro também, que é a Gardnerella. Já ouviram falar sobre essa bactéria? A Gardnerella é uma bactéria que tem em toda vagina. Toda mulher vai ter esse tipo de bactéria. O que essa bactéria faz? Ela é um micro-organismo que vive em interação com os lactobacilos ali dentro. Só que ela tem muito pouca quantidade em comparação com as bactérias protetoras. Quando existe uma alteração desse equilíbrio da microbiota, desse equilíbrio de todo o sistema interno do canal, vai proliferar essa Gardnerella e aí você vai ter cheiro de
peixe podre, com corrimento mais acinzentado, mais fétido, principalmente depois das relações sexuais. Isso é um corrimento que também pode gerar a ruptura da bolsa, quer dizer, uma ruptura precoce das membranas amnióticas. E é extremamente necessário que exista um equilíbrio dessa microbiota. E a gente pode sim tratar melhorando o pH da vagina, melhorando a alimentação dessa mulher e principalmente reequilibrando a flora. Porque tem gente que chega grávida no consultório e quer sempre um creme vaginal que resolve o problema. Só que se ela não modificar o ambiente interno, se ela não melhorar seus padrões de alimentação e de saúde, esse corrimento vai ser persistente. E vai acontecer de novo. Então vai ser tratado e mais uma vez tratado. E muita gente acredita que isso é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, que na verdade não é. É uma bactéria que faz parte do corpo da mulher e que pode realmente provocar. A flora vaginal, quando ela é saudável, ela vai ter bactéria aeróbica, bactéria anaeróbica, vai ter lactobacilos, e esses micro-organismos, eles vivem de uma forma saudável ali dentro. Quando existe uma perturbação desse ambiente, como por exemplo o uso de cremes vaginais, o uso de duchas vaginais, de substâncias que aumentam a lubrificação, que desodorante íntimo, né, que tem gente que usa isso, gente, vai ter uma perturbação dessa microbiota, gerando um desequilíbrio na quantidade dos protetores e dos causadores de doença, né, que é a cândida, a gardnerella e alguns outros patógenos. E aí sim eu vou precisar entender de você qual é a característica do seu corrimento, como ele é, que cor ele é, qual é a quantidade. Vocês sabiam que diariamente a mulher pode eliminar até 4, 5 ml por dia de secreção que é natural? De 1 a 5 ml é considerado ainda normal. Quando isso aumenta demais, eu tenho que avaliar. Será que tem um desequilíbrio nessa flora? Eu tô com excesso de lactobacilos, excesso de acidez nessa vagina que tá perturbando esse equilíbrio? A gente tem que entender sobre isso para corrigir. E corrigir a princípio com alimentação, com estilo de vida, com substâncias que ajudam a proteger o seu intestino, porque lembra que é lá do intestino que passa, na maioria das vezes, a cândida para dentro do sistema do canal. Então a gente tem que melhorar o intestino em primeiro lugar, porque se eu trato o canal vaginal, além de eu estar colocando um produto químico que entra em contato direto com esse canal, eu estou encostando essa substância diretamente no colo do útero. Existe uma absorção também para o bebê, existe uma passagem pequena ali. Então eu tenho que entender que existe o potencial passagem dessa substância para o bebê. Até que ponto eu tenho segurança? Não é qualquer tipo de remédio que pode ser usado. E o principal, vocês não devem se automedicar. Porque eu vejo muito em consultório clientes que chegam, às vezes com corrimento que é de bactéria, tratando um fungo. Porque foi na farmácia e o farmacêutico deu a indicação de tratar com determinada substância que não tinha nada a ver com a história. E isso interferia exatamente na repercussão dessa doença vaginal ali, desse corrimento. E aumentando os riscos também de causar ruptura da bolsa. Vocês sabiam que essas secreções, elas podem inflamar tanto, inclusive o colo do útero, que pode gerar inclusive sangramento, e aí a paciente percebe um corrimento com pequenas rajas de sangue, de tão inflamado que está esse colo do útero, esse sistema ali de dentro da vagina. E isso pode gerar confusão, né? Confusão diagnóstica se você está no primeiro trimestre da gravidez, a gente pode achar que você está com ameaça de aborto. Será que você está tendo um descolamento de placentas quando já houve a formação da placenta? Será que você está tendo uma ruptura de vasos ali da placenta? Então são características que eu tenho que avaliar para entender se esse sangramento realmente é da inflamação causada no colo do útero ou se é um sangramento que provém de
uma complicação obstétrica. E a maioria de vocês chegam no consultório achando que tem que colher o preventivo para saber o corrimento. E não é assim que funciona. O preventivo é um exame para detecção de células alteradas. Ele existe para que eu diagnostique alterações celulares compatíveis com câncer inicial ou percursores ali para um futuro câncer. E não necessariamente para fazer o diagnóstico de infecção. Quando eu passo o espéculo na vagina, eu já sou capaz de identificar se existe o comprometimento ali de alguma secreção que leva a crer que é uma doença e precisa ser tratada. Que eu preciso modificar seu estilo de vida. Entendam que durante toda a gravidez vocês vão ter secreções dentro da vagina, porque existe uma mudança hormonal, porque existe um aumento da flora vaginal e existe uma descamação celular aumentada. Seu cabelo não fica lindo, sua unha não fica linda, então a vagina também cresce, só que ela cresce e descama, então existe um aumento das secreções da vagina também, tá? E esse pH, teoricamente, de uma forma geral, quando é saudável, ele é um pH ácido, né? E aí muitas de vocês gostam de lavar a vulva por fora com um sabonete íntimo. Vocês já viram o pH de um sabonete íntimo? É um pH neutro, gente. É um pH que é feito para o bebê, ou aqueles sabonetes de dar banho no neném, né, que é feito com pH neutro. Isso não deve ser feito. A vulva, teoricamente, é para ser limpa apenas com água. Eu sei que é difícil, eu também não faço isso toda vez. É muito complicado você só jogar uma água. Por quê? Porque ali fica resto de fezes, fica resto de secreções da urina. Você tem que também tirar de uma forma a deixar mais limpa essa região. Só que aí o que fazer, né? Porque se a gente usa muito sabonete íntimo, o que você tá fazendo? Ou sabonete normal, você tá tirando a gordura protetora dessa região. E é por isso que muitas pessoas, muitas grávidas, elas costumam ter ardor para fazer xixi, ardor na região genital, porque lava demais, tira a camada de gordura protetora. E isso irrita e propicia também o crescimento de outras infecções e inflamações da região. É importante que a gente se lembre que a recorrência, né, que quanto mais vezes você tem candidíase, mais é necessário que você observe seus hábitos de vida. Que tipo de roupa que você está usando? Qual é a sua alimentação? O tanto de glicose, carboidrato que você tem ingerido? Se você abafa muito essa região, toda mulher tem ali na glândula, junto com o pelo, uma glândula que elimina suor e gordura. Essa glândula é chamada de glândula apócrina. E quando elimina essa gordura, se existir bactéria ali de fora, que é uma bactéria que tem uma facilidade de apodrecer, de putreficar essa gordura, vai dar um odor fétido. Igual você sua debaixo do braço com um cheiro ruim, pode dar suor na vulva com cheiro ruim. E às vezes vocês ficam psicadas que tá com cheiro ruim dentro do canal, e não é dentro do canal, às vezes está exatamente na parte externa, porque você sua, porque existe bactérias ali de restos de fezes, e essas bactérias elas apodrecem, elas putrificam essas gorduras e geram um odor característico de suor, de ardor, e significa apenas que é um odor externo e não necessariamente dentro do canal. Além disso, muitas pacientes usam antibiótico para tratar infecção de urina, tratar infecção no dente, tratar qualquer coisa que tenha uma infecção na unha, já quer usar antibiótico. Eu vejo no consultório muita grávida com um pouquinho de leucócito aumentado na urina, sem uma dor significativa, sem uma clínica importante, usando antibiótico para infecção de urina. E aí o que acontece? Você altera a quantidade de bactérias protetoras no canal, favorecendo a proliferação do fungo e a candidíase recorrente. É mais um fator para ajudar a você ter o fungo repetidas vezes. Como saber, então, se esse escorrimento é doença, se faz parte, se tá normal? Que é a dúvida de todo mundo. Primeiro de tudo, você vai observar a cor. Lembra pra mim que cor amarelo clara, cor transparente ou branca
na maioria das vezes é normal, mas isso não quer dizer muita coisa, sabe? Porque o fungo pode ser uma cor amarelo clara, uma infecção como o tricomonas, que é um IST, pode ter também uma cor amarelada. Então eu tenho que pensar na característica dessa secreção. Parece bolha, parece pus, é uma secreção mais grumosa, porque isso gera uma certa expectativa de uma patologia, de uma doença, e eu preciso avaliar, eu preciso ver essa secreção para identificar se é um fungo, se é uma bactéria, se realmente é normal, se é uma secreção que faz parte do canal e que tá tudo bem e que não é para ser tratada. Então, a partir do momento que eu olho o volume, a cor e o odor, cuidado com o odor, porque, como eu te disse, a secreção ali da vagina, da vulva, às vezes tem um odor diferente porque você tem bactérias que se alimentam dessa gordura, desse suor ali que sai no meio do pelo, e aí dá um cheiro externo diferente e não dentro do canal. Então a gente confunde muito isso. Às vezes é importante que o médico avalie essas características para entender até que ponto realmente é uma alteração que precisa ser tratada com uma medicação ou simplesmente com cuidados de alimentação, diminuir aí o abafamento da região vulvar. Escorrimento, se ele tiver um cheiro de peixe podre, principalmente depois das relações sexuais, ele pode ser um corrimento que leva a crer que a gente tem uma vaginose. E o que é uma vaginose? É quando eu tenho pouca quantidade ali, um desequilíbrio, né, dos meus lactobacilos e aumento da Gardnerella. Então existe menos lactobacilos e mais Gardnerella. E o pH dessa vagina vai ficar mais alcalino, e às vezes eu preciso acidificar. A gente pode usar inclusive vitamina C dentro do canal, a gente pode ingerir mais vitamina C, não é necessário apenas tratar. É óbvio que se existe uma secreção em grande quantidade, purulenta, uma secreção que realmente necessita do tratamento, tem que acontecer, porque são alguns dos motivos para a ruptura da bolsa e, infelizmente, complicação para o seu bebê, gerando um risco maior de infecção do bebê. Então, vamos lá. O que eu preciso entender do corrimento? Qual é a cor? Qual é o odor, o cheiro? Qual é a quantidade? E isso vai me determinar até que ponto essa secreção é ou não uma secreção de doença. Lembrando que aquela secreção que tem rajas de sangue pode ser uma secreção de uma inflamação do canal, pode ser uma secreção de complicação obstétrica, como ameaça de aborto, ruptura de vasos dentro ali da placenta, descolamento da placenta, trabalho de parto prematuro. Uma outra condição que a gente sempre percebe no finalzinho da gestação e às vezes até um pouco antes, né? É a secreção que parece um muco, uma gelatina, às vezes amarelo, mais espessa, mas com rajas de sangue. Isso, gente, é o tampão mucoso. E vocês ficam muito preocupados e confusas com relação ao tampão, achando que aquilo é uma infecção. O tampão, ele é espesso, ele é uma secreção, um muco gelatinoso, e ele é um sistema protetor da cabecinha do bebê e o canal externo do colo do útero. Então, esse muco, ele começa a sair quando começa a existir a dilatação do colo do útero, quando começa a abrir esse colo do útero. E se você tem antes de 37 semanas, você tem que sempre estar avaliando com o seu médico para fazer uma avaliação do colo do útero, avaliar o toque, ver se realmente não tem uma abertura ali que possa me dizer que existe um risco maior de parto prematuro. E aí, gente, 5 dicas para vocês, então. 5 dicas para você evitar corrimentos durante a gestação. Primeiro de todos, e eu acho o mais importante, ter uma dieta o mais saudável possível, rica em fibras, rica em nutrientes. Use muito de orégano, cebola, alho. Todos esses nutrientes, eles ajudam a proteger a flora vaginal e ajudam a diminuir o quanto de fungo ali. Se você come muita massa, muito açúcar, você vai ser acometida com maior chance de fungo. Outra coisa,
Evitar produtos químicos dentro do canal. Não usem para levar bactérias do bem para dentro desse intestino e proteger que as bactérias ali de dentro do intestino passem para o canal. Não usar antibióticos sem a real necessidade, porque vocês ficam muito preocupados achando que tudo tem que usar antibiótico, e o antibiótico ele desequilibra tanto as bactérias de dentro do intestino quanto as bactérias ali de dentro do canal. Isso aumenta a chance de ter fungos também. E higienizar a vulva de uma maneira correta. Evitar de lavar toda hora com sabonete íntimo, sabonete neutro. Evitar de fazer ducha higiênica, isso não é para ser feito. Limpar o mais breve possível, quando tiver que ser com sabão, uma ou outra vez no dia, e manter a limpeza, na maior parte das vezes, com apenas água, para não tirar a camada protetora e não desequilibrar essa flora.